Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou retirar a máscara, porque a gente já está respeitando aqui no estúdio o distanciamento. E vou passar aqui um álcool gel, higienizando as mãos. Eu sou a professora Alexandra, sou pedagoga, esse ano eu estou atuando com os 5º anos. E eu vim trazer para vocês um pouquinho de conhecimento sobre os números decimais e a relação dos números decimais com as frações. Falar um pouquinho desse conteúdo que faz parte do 5º ano e tirar as dúvidas de vocês. Vou começar com vocês. Aqui nós vamos rever um pouquinho a questão dos números decimais e a fração. Vocês já viram nos anos anteriores, a gente só vai rever. Então, os números decimais, eles são aqueles números que vocês conhecem com números com vírgulas, né? E os números antes da vírgula são os números que a gente entende como números inteiros. E os depois da vírgula são os décimos, os centésimos, os milésimos, aí depende da unidade de medida que eu estou usando. Os números fracionários são aqueles que vocês conhecem que tem um número em cima, um número embaixo e um traço no meio. O número de cima a gente conhece como numerador. O número de baixo, o denominador, e aí tem um tracinho na horizontal, né? O numerador é o número de partes que eu comi da minha pizza, o número de partes que eu pintei da minha figura. O denominador é o número total de partes da minha pizza, por exemplo. Então, eu tenho uma pizza dividida em 10 partes e eu consumi 8 partes. Então, numerador é a quantidade que eu consumi e denominador total de partes dividida. Qual que é a relação dos dois, fração e números decimais? Os dois são maneiras de representar números que não são inteiros. Vocês conhecem muito, né, até o 4º ano, os números naturais. Nesse caso aqui, são divisões que não dão inteiras, que eu preciso de um número fracionado para poder representar essa divisão. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de régua, que é uma coisa que vocês usam muito na sala de aula para tentar entender esse conceito, né, dos decimais e do fracionado. Então, o número inteiro são os números que a gente vê na régua aqui, ó, circulado de vermelho. Entre o 1, o 2, o 13, o 14, entre os números inteiros que eu tenho da régua, eu tenho os valores intermediários, que no caso são os valores fracionados. 1,1, 1,2, 1,3, né? São os valores intermediários, que eu não consigo usar somente o número natural inteiro para representar. Para entender melhor essa questão que a gente acabou de ver dos números inteiros e dos números, né, que aparecem lá 1,1, 1,2, então a gente vai fazer essa atividade. Aqui na régua, se vocês observarem, está entre o inteiro 28 e entre o 29. A setinha vermelha não está em cima do 29, ela está um número antes, né, do 29. Então, ela está entre o 28 e o 29. E aí a gente vai ver como que eu vou saber que valor e como que eu vou fazer esse registro. Então, está entre o 28 e o 29, então primeiro o meu número inteiro é o 28, não chegou no 29 ainda. Então, eu vou colocar ele aqui nos números inteiros, 28, né, que é uma dezena, 28 inteiros, e a setinha está no 9, então 28 inteiros e 9 décimos, é o meu número que está registrado ali na setinha, tá certo? Aqui é a mesma situação, só que sem a régua. Aqui eu quero que vocês pensem, que é uma dúvida que vocês sempre têm, qual é o maior número, qual é o menor número, né, dos números decimais. Como que eu faço para saber? Porque você olha um número, às vezes ele está maior que o outro, você pensa que é maior e não é. Então, a gente vai fazer usando esse quadro de valor-lugar. Então, eu vou colocar o 9, a vírgula, o 9 inteiros e o 38 centésimos. Terminou ali nos centésimos, agora eu vou colocar o 11, que é dezena, né? A vírgula e os 56 centésimos também. Agora, só de observar aqui, a gente já consegue perceber, tomando aquele conceito que vocês têm de números naturais, que 11 inteiros é maior que 9 inteiros, né? Eu vou olhar para os números inteiros, uma vez que eles são diferentes. Então, eu posso olhar para o inteiro, meu inteiro é maior, 11 é maior que 9, então eu já sei que 11 inteiros e 56 centésimos é maior que 9 inteiros e 38 centésimos. Aqui, gente, a gente tem uma situação que costuma gerar bastante dúvida em vocês, que é a questão que eu tenho aqui, meus 5 inteiros
e 27 centésimos e 5 inteiros e 250 milésimos. Então, vocês olhando para isso, pensam, os 5 inteiros e 250 milésimos é maior porque tem mais números. Então, a gente vai usar uma estratégia onde você vai igualar as casas decimais. Então, onde não tem, né, um número aqui, um milésimo, eu vou igualar colocando um zero aqui no milésimo. Agora eu tenho a mesma quantidade de números, né, a mesma quantidade de casas decimais. Agora fica fácil de eu decidir qual é o meu maior número. Eu vou olhar para o meu inteiro é igual. Então, pelo meu inteiro eu não consigo saber qual é a maior. Mas só de eu olhar para o meu número decimal, aqui eu tenho 270 milésimos. E aqui eu tenho 250 milésimos. Então, qual número é maior? 270 é maior que 250. Então, quando eu igualo as casas decimais, eu posso igualar as casas e aí decidir qual é meu maior número e tirar essa dúvida de vocês, que vocês ficam na hora de resolver esse tipo de atividade. Agora, gente, para a gente sistematizar esse conhecimento, nós vamos observar aqui. Primeiro eu vou olhar o meu número inteiro, como eu já tinha dito. Meu número inteiro aqui, no caso, nos dois casos, é um inteiro, né? Então, não dá para a gente decidir qual é o maior, qual é o menor, porque são iguais. Aí eu vou observar nesse caso, então, os próximos números, que é o número decimal, que é depois da vírgula. Depois da vírgula eu tenho 56 centésimos e 78 centésimos. Pelo primeiro número, pelo número decimal, pelo décimo, né, que é o 5 e o 7, eu já consigo dizer qual é o maior número. O maior número nesse caso é o 7, né? Ele é maior, 7 é maior que 5. Então, só pelo décimo eu já consigo observar que ele é maior. Então, eu já sei que o meu maior número aqui, neste caso, é 1 inteiro e 78 centésimos. Então, sempre eu vou estar observando as casas decimais. Primeiro eu observo o meu inteiro e depois eu vou olhar o décimo, se for necessário o centésimo, se for necessário o milésimo. Agora, gente, a gente vai refletir um pouquinho aqui sobre essa situação, problema, que a Lígia e o Felipe, né, foram colocados pela professora e cada um resolveu de uma maneira diferente. Eu quero que vocês, com o que vocês já aprenderam, com o que vocês já observaram, né, dos números decimais, dos números fracionários, observem aqui com os detalhes, pensem, reflitam, e para decidir aqui quem é que está correto, quem é que resolveu da maneira correta, porque os dois resolveram, mas de maneiras diferentes. Então, um deles não resolveu corretamente. Então, eu quero que vocês parem, reflitam, né, e me digam quem que vocês acham que respondeu de maneira correta. Se vocês observaram, pensaram aí nas estratégias deles, vocês vão ver que quem respondeu corretamente foi a Lígia, né? O Felipe não foi bem sucedido na atividade. E aí a gente vai entender por que a Lígia acertou e o Felipe não, certo? Aqui nós temos, ó, uma barra de chocolate, refletindo sobre os números decimais e a relação com a fração. Essa barra de chocolate, ela está dividida em 10 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou dar para um colega, ou eu comi 3 partezinhas. Eu posso representar isso tanto na fração quanto no número decimal. Como? Eu vou colocar 3 décimos, que é a minha fração, ou 3 décimos, que é o meu número decimal, né? Eu não tenho nenhum inteiro nesse caso, porque para eu ter um inteiro, eu teria que ter comido a barra inteira e mais 3 décimos. Não tenho um inteiro, eu tenho só 3 décimos. Observando, só na fala a gente já percebe que a representação não é só idênticas, né? A própria fala já diz que são os dois, representam os 3 décimos, né? Então, a própria fala da gente já mostra a singularidade dos números decimais e da fração. Aqui, vamos tentar entender, mas como que a senhora conseguiu resolver, né, saber que 3 décimos fração é os 3 décimos decimais? Bom, eu tenho o meu inteiro e eu sei que a minha fração está dividida em 10 pedacinhos. Cada pedacinho dessa fração, ela representa um décimo, um décimo, um décimo, um décimo. Se eu comi 3, então eu comi 3 décimos. Certo? Eu não comi, se eu comesse 2, eu teria comido 2 décimos. Eu comi 3, eu comi 3 décimos. Como que eu represento 3 décimos? Eu vou usar aquele quadro de o valor lugar, 3 décimos. Eu não tenho nenhum inteiro, é o 0,3, que é o décimo, que é lá na casinha decimal.
Então, é assim que eu consigo entender como que eu escrevo a fração no número decimal. Então, aqui, ó, 3 décimos é igual a 3 décimos, né, nos números decimais, porque cada pedacinho equivale a 0, a 1 décimo, no caso. Aqui é uma atividade parecida com essa, onde eu tenho 8 centésimos, né, em fração, e eu quero transformar em números decimais. Então, o que eu vou refletir aqui? 8 centésimos, no número 100, eu tenho duas casas decimais, né, que dois zeros, duas casas decimais do 100. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o meu numerador, que é o número lá, o número de cima da fração, vou repetir o meu numerador, só que eu preciso ter duas casas decimais, como está aqui no 100, 2 zeros. Então, eu vou acrescentar mais uma, porque eu já tenho 8. Eu vou acrescentar mais uma casa decimal, que vai somar duas casas decimais, como aqui. E, só de observar, a gente já vê que 8 centésimos, 8 é o numerador, ele é menor do que o denominador, né? Ele é menor que o número total. Então, não tem como dar um inteiro. É como se eu tivesse 8 maçãs para dar para 100 pessoas. Não tem como dar inteiro essa divisão. Então, por isso que é 0, porque não tem inteiro, 8 centésimos. A mesma coisa vai acontecer nesse mesmo exemplo. Eu tenho 8 milésimos agora. 8 milésimos eu tenho 3 casas decimais, 3 zeros do 1000. Então, o que eu tenho que fazer? Repetir o meu numerador e acrescentar mais duas casas para dar 3 casas decimais. Também sei que não vai dar número inteiro, então já sei que o número inteiro meu é um 0,8 milésimos. Não tem como dar inteiro porque é 8 maçãs para 1000 pessoas, então vai ter que ser fracionado, vai ter que ser menor, não vai ter nenhum número inteiro. Aqui, ó, as frações dos números decimais, aí voltando no quadro de valor lugar. Então, eu tenho aqui, ó, 8 décimos, certo? Ó, terminou no décimos. Como que eu represento isso? Em números fracionários. 8 sobre 10, 8 décimos. Ó, 8 décimos em números decimais e 8 décimos em números fracionários. Ele terminou no décimo, ele vai ser 8 décimos. Agora aqui, ó, outro exemplo. 20 centésimos, né? Terminou aqui nos centésimos. Então, eu já sei que é o meu 20 numerador, né? Esse aqui é o numerador, é os números não inteiros. E centésimos, 20 centésimos. Aqui nesse caso, eu tenho um inteiro e 25 centésimos. Um inteiro e 25 centésimos. Aqui eu tenho um inteiro. Então, quer dizer que o meu numerador é maior que o meu denominador. Então, eu vou repetir, né, sem a vírgula, sem o ponto, o 125 sobre o 100, que é o centésimo. 125 sobre 100. Nesse outro exemplo, eu tenho 10 inteiros e 824 milésimos. Mais uma vez, eu tenho inteiro, então o meu numerador é maior que o meu denominador. Então, como que eu represento? Eu pego este número inteiro, 10.824 sobre 1000, né? 10.824 milésimos, né? E aí, aqui eu tenho o meu inteiro, porque esse número é maior do que o número, né, do que o denominador. Então, sempre que o numerador for maior que o denominador, eu vou ter um inteiro aqui. Quando o numerador for menor que o denominador, eu não vou ter inteiro aqui, vai ser sempre 0, e os números decimais. Então, pessoal, espero ter ajudado, espero que vocês tenham conseguido compreender, né, esse conteúdo dos números decimais, das frações. Qualquer dúvida, a professora está à disposição e até a próxima aula.